Alguém já passou por aquela situação em que quanto mais disponível se está, menos as pessoas parecem dar valor? Pois é, a nossa análise de hoje vai explorar uma ideia que parece ir contra tudo que a gente pensa. Para aumentar o respeito, às vezes é preciso sumir. Parece loucura, né? Mas vamos descobrir juntos como a ausência pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas que existem. E essa é a grande questão, principalmente no mundo de hoje, onde todo mundo quer estar visível o tempo todo. A gente é incentivado a estar sempre online, sempre presente. Mas e se toda essa disponibilidade estiver, na verdade, diminuindo o nosso valor? E se o segredo para ser mais desejado for justamente ser um pouco mais difícil de encontrar? E aqui está a lei, na sua forma mais pura. É um princípio da economia, sabe? Mas que se aplica perfeitamente às relações humanas. Pensa só, por que um diamante vale tanto e uma pedra comum não? Porque o que é raro é valioso. O que tem de monte a gente acaba ignorando. A grande sacada, então, é aprender a controlar a própria disponibilidade e criar um senso de escassez em torno da própria presença. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer a história de um homem que, sem ter absolutamente nada, usou essa lei para se transformar num rei, um rei quase divino, reverenciado por todos. Tenta imaginar um lugar sem lei, um verdadeiro caos, com todo mundo brigando com todo mundo. É nesse cenário que surge um cara chamado Deioces. Ele não tinha exército, não vinha de família nobre, mas ele tinha um plano muito inteligente. Ele percebeu que no meio daquela desordem toda, o poder ia parar na mão de quem conseguisse trazer um pouco de justiça. E aqui a gente vê a genialidade do método dele em ação. Primeiro, ele se fez super presente, virou o juiz mais confiável da região. Todo mundo ia até ele para resolver as coisas. Aí, quando ele estava no topo, no auge da popularidade, ele fez o impensável. Sumiu. Simplesmente desapareceu. Ele criou um vácuo. E o que aconteceu? O caos voltou com tudo. E foi aí que as pessoas, desesperadas, perceberam que a presença dele não era só útil, era essencial. A ausência dele fez o valor dele lá para cima. E quando ele finalmente se tornou rei, ele levou essa lei ao extremo. Ele se trancou no palácio e governava só por meio de mensageiros. Ninguém via o rosto dele. Essa invisibilidade o transformou de um simples mortal numa figura lendária, quase mítica. Como o historiador Heródoto disse, se ninguém o visse, a lenda de que ele era diferente de todo mundo só ia crescer. A lição que a gente tira da história do Diócis é bem clara, né? Aquela velha história de que a familiaridade gera desprezo. Ao se tornar uma figura rara e misteriosa, ele deu espaço para as pessoas o idealizarem. A imagem que eles criaram na cabeça era muito, mas muito mais poderosa do que qualquer rei de carne e osso poderia ser. Bom, já vimos como isso funciona na política. Agora, vamos mudar completamente de cenário. Vamos ver como essa mesma lei se aplica no mundo complicado do amor e da sedução. E aqui, os riscos de usar essa tática do jeito errado são ainda maiores. A história é sobre o trovador Sir Guilon. Um amigo disse para ele que o amor fica mais forte depois de uma briga e uma reconciliação. Querendo testar isso, ele decidiu criar uma ausência de propósito, fingindo que estava com raiva da amada dele, a Lei Guilherme. Só que ele entendeu a dinâmica toda errada. E aqui a coisa desanda de um jeito espetacular. A ausência dele não irritou a Guilherme, pelo contrário, deixou ela ainda mais apaixonada. Ela foi atrás dele e aí, ironicamente, ele ficou irritado por ela parecer acessível demais. Para afastar ela de vez, ele a rejeitou de forma super grosseira. Aí sim a raiva dela explodiu. E o resultado? Ele teve que passar um ano inteiro implorando pelo perdão dela. Ele acabou sendo vítima da própria tática que tentou usar. E essa situação do La Rochefoucauld explica perfeitamente porque a estratégia toda torta do Guilherme, no fim das contas, funcionou. A paixão da Guilherme já era uma açougueira. A ausência dele, mesmo mal planejada, foi como o vento. Se fosse uma paixão pequena, uma velhinha, teria apagado. Mas como já era um incêndio, o vento só serviu para atiçar ainda mais a chama. Certo, as histórias do Dióceses e do Guilherme mostram a lei funcionando na prática. Mas por que exatamente isso funciona? Vamos mergulhar um pouco nos princípios psicológicos e até econômicos que estão por trás desse poder todo. Pensa bem, quando alguém está sempre por perto, a gente conhece os defeitos, os hábitos, o lado humano da pessoa. Mas quando essa pessoa se afasta, a nossa imaginação começa a trabalhar e a preencher os espaços em branco. A gente idealiza, fantasia e muitas vezes constrói uma imagem muito mais grandiosa da pessoa que está ausente. E a história, olha, tá cheia de gente que dominava essa arte.
Napoleão, por exemplo, evitava ir ao teatro para que a presença dele continuasse sendo um grande evento. O escritor J.D. Salinger e a atriz Greta Garbo se retiraram no auge da fama, criando um mistério que os tornou mais lendários do que qualquer aparição pública conseguiria. Eles sacaram que às vezes o silêncio fala muito mais alto. Isso não é só papo de psicologia, não. É economia básica. Quando um produto é retirado do mercado, o valor dele sobe na hora. A mesma coisa acontece com pessoas e com as habilidades que elas têm. Pensa no ouro. Ele é valioso não só porque é bonito, mas principalmente porque é raro. Esse mesmo princípio foi levado a um extremo absurdo na história da tulipomania na Holanda. A raridade de certos bulbos de tulipa fez com que um único bulbo valesse mais do que o seu peso em ouro. Isso prova que a escassez, por si só, pode criar um desejo que parece não ter limites. Ok, até agora a gente viu o poder imenso da ausência. Mas agora muita atenção, porque vem o aviso mais importante de todos. Essa lei é como um bisturi. Na mão certa faz milagres, na mão errada pode ser um desastre. Usar no momento errado não só não funciona, como pode destruir tudo que foi construído. E aqui está a regra de ouro. Se alguém some cedo demais, antes de ter uma presença forte, antes de ter seu valor reconhecido, essa pessoa não vai ser admirada. Vai ser simplesmente esquecida. A ausência não vai atiçar fogo nenhum. Ela vai apagar a faísca antes mesmo de virar chão. A sequência é tudo. Primeiro, é preciso estar em todos os lugares. As pessoas precisam se acostumar com a sua presença, com o seu valor, com a sua contribuição. É só quando a sua presença já é algo garantido que a sua ausência vai ser sentida como uma perda de verdade, uma perda dolorosa. Resumindo a ópera, ninguém sente falta daquilo que nunca esteve realmente presente. A ausência funciona como um amplificador. Ela amplifica o que já existe. Se não tiver nada para amplificar, o resultado vai ser só silêncio e esquecimento. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo que grita por atenção, onde ser visível parece ser tudo, qual é o verdadeiro poder do silêncio? Talvez, na busca por se destacar, o movimento mais inteligente não seja fazer mais barulho, mas sim saber a hora certa de sair do palco. Pense nisso.